Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, né? Livro do profeta Zacarias, capítulo 3 ao capítulo 6, e ele continua tendo visões. E agora ele vê o sumo sacerdote Josué e Satanás o acusando. Nessa passagem que Josué é o sumo sacerdote da época. Significa o Senhor salva ou salvação de Deus. Yehoshua no hebraico. Agora o Senhor purifica Josué e tira dele as vestes sujas, purifica e põe neles trajes limpos. Isso significa que Jerusalém seria restaurada, a palavra, os líderes seriam também limpos, uma visão para o futuro. Satanás está se opondo. A palavra Satanás é adversário. Então aí você está vendo Satanás sendo um adversário contra a vida do sumo sacerdote. E no verso 8 ele fala para Josué: ouve, Josué, eu farei vir o meu servo, o renovo. A palavra broto, renovo, nazareno é a mesma. Então ele vai fazer vir o servo, o renovo. Jesus falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Enviarei o meu servo, o renovo, o nazareno, aquele que veio para servir. Que essa é a rocha que ele pôs diante de Josué. E nela tem 7 olhos. A palavra rocha é sustentáculo, é líder, é cabeça. Os 7 olhos são a onipresença, porque não há nada que você possa fazer oculto aos olhos daquele que tudo vê. E assim como o Pai é onipresente, o Filho também é onipresente, e o Espírito também é onipresente. Lê Apocalipse capítulo 5, fala o Cordeiro que foi morto, e ele tem 7 olhos. O número 7 no hebraico é Shevá, perfeito. Então ele tem a perfeição da onipresença. Ele fala que essa pedra vai tirar a iniquidade da terra num só dia. E no dia que Jesus morreu na cruz, toda a iniquidade foi tirada para aqueles que quiserem. Leia Jeremias 31, 33 e 34. Na nova aliança, Deus não se lembra mais dos seus pecados. Ele apaga todos os seus pecados. O renovo, o servo veio, tirou a iniquidade da terra num só dia para todos aqueles que nele creem. Zacarias 4, ele tem a visão do candelabro, do castiçal de 7 pontas, e vertido nesse candelabro azeite dourado. E de um lado do candelabro e do outro, 2 ramos de oliveira, 2 oliveiras, que são os 2 ungidos que assistem diante do Deus de toda a terra. E ele pergunta ao anjo, o que é isso? Ele falou, você não sabe o que é isso? Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito. É o Espírito de Deus que vai restaurar. É o Espírito de Deus que vai restaurar o santuário de Deus. É o Espírito de Deus quem vai fazer a obra. Mostra para Josué, não é pela força do seu braço, mas é pelo meu Espírito. E nós temos que aprender isso. Aquele castiçal, o azeite dourado, é o Espírito que seria derramado. Os 2 ungidos são as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Uma dessas testemunhas está em Atos 1:8, é você, sou eu, é a igreja. Tem que ter o óleo, não pode andar na carne. E a outra é o povo judeu. O verdadeiro símbolo do Espírito é o candelabro de 7 pontas. Leia Apocalipse 1:4. Fala no verso 6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. No verso 10 ele fala que aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra, a onipresença do Cordeiro. No verso 14, ele diz que os 2 ramos de oliveira são as 2 testemunhas que estão diante do Senhor de toda a terra, igreja e judeu. Atos 1:8, Isaías 43, 9 e 10. Agora está falando da maldição, capítulo 5, que virá sobre toda a terra, a grande tribulação, a maldição. E ele viu uma mulher sentada num éfa. Um éfa é uma medida de 22 litros do Antigo Testamento. E essa mulher é a mesma que está sentada na besta, lá de Apocalipse 17, é a Babilônia. A terra de Sinear é Babilônia. E essa mulher, o nome dela é Impiedade. Agora ele tem a visão de 2 carros saindo de 2 montes, e esses montes eram de bronze. Você vai ver que esses 2 montes vão dar origem ao Império Grego. E os 4 carros são os 4 generais de Alexandre o Grande, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E se você vê em Apocalipse também, tem os 4 cavaleiros. É interessante como que a Bíblia é uma repetição. Então esses 4 vão dominar a terra. E esses 4 carros saem
por percorrer toda a terra. E agora vem a profecia do renovo, do Nazareno de novo, que ele brotará no seu lugar e edificará o templo do Senhor, e ele vai ocupar ambos os ofícios, rei e sumo sacerdote. Quando Jesus voltar, ele vai reinar como rei, como sumo sacerdote e juiz. Em Mateus 24, Jesus falou que o templo seria destruído. Como então essa profecia de Jesus? Essa profecia é dupla, porque vai vir um falso Cristo primeiro, o falso renovo, o nome dele é Anticristo, e ele vai construir o terceiro templo em Jerusalém. 2 Tessalonicenses 2, 3-5, ele vai assentar lá, ostentando como se fosse o próprio Deus. Agora em Jesus, leia 1 Pedro capítulo 2, versos 4 e 5, Jesus está construindo um templo, feito de pedras vivas, do qual você é uma pedra desse templo, e ele vai voltar, e vai reinar como rei e sumo sacerdote, mas antes disso, um falso Cristo sentará em Jerusalém. Mateus 24, mas não se preocupe, porque quando Jesus voltar, leia 2 Tessalonicenses 2, 8 e 9, ele vai destruir ele com o sopro da sua boca. Isaías capítulo 11, verso 4, vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. São profecias do fim, profecias que aconteceram e profecias que vão acontecer. Então, nesse capítulo 6, os 4 cavaleiros são os 4 generais, e os 2 montes são os 2 mais fortes, Ptolomeu e Seleuco. Seleuco é o avô de Antíoco Epifânio IV, o anticristo da época do período de 180 a.C., do qual Jesus citou em Mateus 24:15. Tudo é para nós ficarmos apercebidos e prestarmos atenção nas profecias. O livro de Zacarias é um livro muito profético, muito cheio de simbolismo, um livro que fala sobre a vinda do Messias, muito rico espiritualmente. Você tem que ter um entendimento dele, com os olhos abertos no Espírito Santo de Deus. Termina o capítulo 6 falando que aqueles que estão longe virão e voltarão para Jerusalém e vão adorar o Rei. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço para você. Fique na paz.